Capítulo 600, Aterrorizante Figura da Morte. Tradução, Cabelos do Mal, Torres Revisão, Y. Jung. Reforço. A expressão do velho de semblante escuro mudou dramaticamente quando ele sentiu algo. Oxi! Um raio de luz negra estava acelerando em sua direção. Ele acreditava em 70 a 80% do que Zhao Feng disse, principalmente porque Zhao Feng continuou prestando atenção a essa direção por um tempo agora e, obviamente, sabia sobre a existência do reforço. Que aterrorizante aura da morte! O cultivo deste recém-chegado está pelo menos no ápice do grande reino núcleo da origem. O velho de semblante escuro ficou chocado. Ele parecia pensar na figura como um grande inimigo, mas não mostrou sinais de recuar. Shua! Em um feixe de luz escarlate, o velho de semblante escuro deixou sua luta atual e se atirou no céu, liberando sua aura do atributo fogo, fazendo seu poder subir para outro nível, enquanto se dirigia para a figura da morte. Ele se foi. Zhao Feng e companhia sentiram seus corpos ficarem quentes e suas bocas ficarem secas. Nuvem escarlate que irrompem o céu. O velho de semblante escuro era como um sol escarlate que eclodiu em uma aterrorizante ondas de nuvens escarlates, uma sobrepondo a outra, como um cogumelo de chamas que queimam tudo em dezenas de quilômetros. O magnífico poder do velho de semblante escuro chegou a chocar o distante campo de batalha. Que linhagem de fogo assustadora! Zhao Feng e companhia no navegador dos céus trovão azul ficaram atordoados. Ele sentiu que, mesmo que ele usasse a grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados e se unisse ao líder de templo esqueleto, eles ainda não seriam capazes de bloquear o ataque. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de admirar a determinação desse velho em tomar a iniciativa e atacar imediatamente a figura desconhecida. Nuvem escarlate que irrompe o céu. O sol escarlate explodiu novamente, parecendo devorar a terra à medida que se espatifava na direção da figura da morte. Umph! Velho, você realmente ousa atacar o representante da intenção da morte. A figura alta riu e ficou ainda mais rápida. Oxi! Bum! As figuras vermelho, escarlate e preto se chocarão. Os céus e a terra brilhavam como um mundo de luz e escuridão, o ar da morte e as chamas se espalharam por toda parte. O som da explosão ultrapassou o limite da força do ouvido humano. Apenas a onda de choque destruiu e até mesmo derreteu algumas as montanhas e rios abaixo. Bum! 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 A grande matriz dos cadáveres amaldiçoados ao redor do navegador dos céus trovão azul começou a se dissipar, e a onda de choque fez com que o navio oscilasse. Warg! Liunia cuspiu um bocado de sangue, e isso foi depois que a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados reduziu o poder do ataque entrante em 30 a 40%. Zhao Feng e o líder de templo esqueleto entraram em pânico. Vlup! Uma onda de água correu sobre Zhao Feng, protegendo-o da turbulenta e horrível onda de choque. A força deste velho de semblante escuro está provavelmente no ápice do grande reino núcleo da origem. Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus e inspecionou a luta de longe. Nuvem escarlate que irrompe o céu. Isso não é nada bom. O ancião Wei provavelmente encontrou um inimigo forte, ou então ele não usaria essa técnica secreta. No campo de batalha distante, os especialistas do Palácio dos Seis Anéis sentiram as flutuações da luta. Bum! No enorme cogumelo de chamas, o velho de semblante escuro e a figura da morte se chocaram novamente. Os ataques do velho de semblante escuro eram como chamas solares que obliteravam tudo em seu caminho, enquanto a figura da morte lutava de maneira misteriosa e imprevisível. Velho, sua força é boa, mas você está interferindo com a minha missão. Uma sombria,
preta e transparente espada curta apareceu de repente na mão esfumaçada da figura da morte. Fvosh! A transparente espada negra brilhou no ar e cortou as chamas escarlate apunhalando o velho de semblante escuro. O corpo do velho de semblante escuro congelou. Mesmo ele tentando se esquivar, a preta espada curta ainda perfurou seu ombro direito. Uma fria intenção de morte se espalhou instantaneamente por todo seu corpo, qual era o suficiente para matar instantaneamente lordes soberanos comuns do grande reino núcleo da origem. No entanto, o velho de semblante escuro também não era simples. A classificação de seu poder de linhagem era comparável à de Zhao Feng. Crack! O velho de semblante escuro circulou com força seu poder de linhagem e, em um flash escarlate, cortou seu braço direito. Ele conseguiu, temporariamente, salvar sua vida ao custo de seu braço. Morra! A voz da figura da morte estava cheia de frieza enquanto ele avançava em direção ao velho de semblante escuro. Minha vida termina aqui. O coração do velho de semblante escuro tremeu. A velocidade de seu adversário era bem mais rápida que a sua. Em termos de ataque, ele tinha uma poderosa linhagem de fogo que se especializava em poder de ataque, então ele não era muito mais fraco que o inimigo. No entanto, seu oponente tinha aquela espada curta preta e transparente que continha a intenção da morte que desprezava aqueles do reino núcleo da origem, podendo até ameaçar os reis do reino vazio espiritual. Porque um inimigo tão aterrorizante apareceu em um mero campo de batalha de 2 estrelas. Seu reforço é muito monstruoso. O monitor da morte não foi capaz de resistir a 2 golpes dele. Liunia respirou fundo. Sob o reino vazio espiritual, este especialista era incomparável. Olho da alma de gelo. Zhao Feng rugiu quando a água do lago de seu poder ocular em seu olho esquerdo se transformou em água congelada. Uma aura estranha e gelada fixou no corpo da figura da morte. Apenas o olho espiritual de Deus de Zhao Feng poderia mal bloquear a trajetória e movimentos da figura da morte. Ao longo do último meio ano, seu nível existencial e cultivo aumentaram drasticamente, e o lago de poder ocular de seu olho espiritual de Deus se expandiu para mais de 90 metros. Shu! A velocidade da figura da morte diminuiu apenas 10-20% sob o bloqueio do olho da alma de gelo. Minha linhagem ocular e olho espiritual de Deus só pode diminuir sua velocidade por esse tanto. O coração de Zhao Feng caiu. O olho da alma de gelo era sua técnica de controle mais forte, e isso poderia diminuir a velocidade de soberanos comuns para o ritmo de uma tartaruga. Mesmo a velocidade dos lordes soberanos do grande reino núcleo da origem seria reduzida em pelo menos a metade. Claro, o decréscimo de 10-20% na velocidade foi suficiente para desacelerar o movimento assassino da figura da morte. Shua! Um corte sangrento foi deixado nas costas do velho de semblante escuro, o que o fez gemer. O que está acontecendo? O velho de semblante escuro descobriu que a pessoa que o salvou foi Zhao Feng. Ele não é seu reforço. Liunia ficou intrigado. Bum! No entanto, neste momento crítico de vida ou morte, o velho de semblante escuro circulou ao máximo sua origem verdadeira e poder de linhagem deixando seu corpo como um sol de nuvem escarlate, e enviando aterrorizantes nuvens de chamas contra a figura da morte. A velocidade da outra parte é muito rápida. Eu morrerei se correr, mas, se der tudo de mim, talvez eu o possa parar até que cheguem reforços. A mente do semblante escuro era clara e calma. A força dos dois não estavam no mesmo nível e, embora sua força estivesse entre os melhores do grande reino núcleo da origem, independentemente de força de vontade e força bruta, ele ainda ocupava o lado perdedor.
Cedo ou tarde sua morte chegará, não importa o que faça. A transparente e preta espada curta da figura da morte brilhou no céu e liberou uma aura de morte. Oxi! O velho de semblante escuro gritou mais uma vez enquanto salpicos de sangue respingava quando ele foi enviado voando dezenas de metros para trás. Se não fosse pelo óleo da alma de gelo de Zhao Feng que estava restringindo a velocidade e agilidade da figura da morte, aquela espada poderia tê-lo matado. Eu só posso usar o meu corte ocular espacial 3 ou 4 vezes mais. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng estava reunindo o poder quando se fixou na figura da morte. Porque os movimentos da figura da morte eram muito rápidos e esquisitos, as chances de sucesso do corte ocular espacial foram muito menores do que o habitual. A razão pela qual ele pode matar o Lorde Soberano de Armadura Negra tão facilmente antes com o corte ocular espacial, era porque ele já estava ferido. Shua! A figura da morte se aproximava rapidamente e lançando um terceiro golpe de espada contra o velho de semblante escuro. A aura da morte já havia se infiltrado no corpo do velho de armadura negra, e ele estava gravemente ferido, então dificilmente seria capaz de sobreviver ao terceiro golpe da espada curta. Nesse momento, a frequência cardíaca de Zhao Feng acelerou, pois, uma vez que o velho de semblante escuro morrer, ele seria o próximo. Pare! Uma voz de estremecer a alma parecia vir do próprio inferno e tinha uma intenção inabalável. Naquele instante, o Yuan-Ti dos céus e da terra pareceu congelar, enquanto um invisível poder pressionou a alma de todos. Quase rei. Intenção do vazio espiritual. O ataque da figura da morte parou. O quase rei do meio passo do reino vazio espiritual ainda estava a várias centenas de quilômetros de distância enquanto ele emitia sua intenção do vazio espiritual voltada para a figura da morte. Um soberano normal provavelmente já teria morrido por tal intenção, e mesmo os do grande reino núcleo da origem seriam feridos e entrariam em pânico. O velho de semblante escuro foi capaz de escapar das garras da morte mais uma vez, e ele olhou para Zhao Feng. Ele se sentiu irritado e afortunado. Se não fosse pelo óleo da alma de gelo de Zhao Feng e a intenção do vazio espiritual, ele não teria sido capaz de sobreviver. Você acha que a intenção do vazio espiritual de um mero quase rei é suficiente para me impedir? A figura da morte sorriu quando a translúcida e negra espada curta em sua mão liberou uma intenção de morte que colidiu com a intenção do vazio espiritual do quase rei. Bum! As duas poderosas forças de nível espiritual se chocaram, fazendo com que os seres mais fracos num raio de uns 5.000 quilômetros fossem mortos. Lowlands e Sui e os marinheiros dentro do navio imediatamente desmaiaram. A intenção do vazio espiritual é imparável. O mero pensamento de um rei do reino vazio espiritual é o suficiente para decidir a vida ou a morte de todos aqueles no reino espiritual verdadeiro e no reino núcleo da origem. Abaixo de um rei todos são formigas. Ondas surgiram na superfície do lago de poder ocular do olho esquerdo de Zhao Feng. Por sorte, sua alma era forte, e seu óleo espiritual de Deus era resiliente contra a energia mental. Portanto, nesse campo de batalha, sob a colisão de intenções, Zhao Feng foi o mais relaxado. Intenção da morte. Quem é você? A expressão do quase rei do Palácio dos Seis Anéis mudou drasticamente. Sua intenção foi bloqueada pela intenção contida em uma arma. Além disso, a intenção de morte da arma estava lentamente invadindo e revertendo sua alma. Merda! Minha intenção do vazio espiritual. O quase rei do Palácio dos Seis Anéis sentiu a aura começar a entrar em seu nível de energia mental, e sua expressão mudou drasticamente. Justo quando ele estava pensando em se retirar ou atacar. Oxi!
Uma lâmina espacial de 1 metro repentinamente perfurou o corpo da figura da morte. HSSS. O corpo da figura da morte balançou levemente e, com choque e descrença, olhou para a lâmina espacial desvanecendo em seu peito, cercada pela aura de destruição roxa. Corte ocular espacial. A técnica de linhagem ocular mais forte de Zhao Feng foi usada no momento crítico e feriu o inimigo com sucesso. SSSS. Do peito da figura da morte, fumaça preta começou a emergir do local onde a furiosa aura de destruição roxa estava. Mesmo com a figura da morte tendo um corpo especial, ainda era algo problemático.